Pessoal, boa noite a todos. Boa noite. Gostaria de informá-los, então, que essa aula está sendo gravada a partir de agora, tá bom? Para que os nossos colegas possam assistir depois essa aula sob demanda. Quem puder ligar as câmeras, liguem as câmeras, facilita muito o meu trabalho nessa sexta-feira à noite. Todo mundo cansado, né? Tem gente que nem jantou ainda, mas está aqui na aula para poder aprender um pouquinho. Então, boa noite aí para o pessoal. A Graziele teve aqui a aula passada. Boa noite, Graziele. A Maria Elisângela também. Que eu lembro pelo roxinho, foram vocês duas, né? Estava aqui. Alguém mais assistiu alguma aula ao vivo já, pessoal, comigo? Não. Não, né? Eu assisti. Assistiu já, Cheguei Fabiana? atrasada, mas assisti. Eu peguei o finalzinho da aula passada. Entendi. Legal. Então tá bom. Sejam todos muito bem-vindos, tá, pessoal? Ei, Então, professor, tem Oi. um bocado tem um bocado das tuas aulas que eu não assisti, não. Não tem problema não. Vamos focar nessa aqui agora. Tá certo. Então vamos lá, gente. Pode deixar os áudios fechados, tá, pessoal? Para não dar interferência, para não dar microfonia, nada, tá? E vamos dar início aqui, então, na aula de hoje. Vamos lá. Sebastião, você fecha o seu áudio para mim, por favor? Hã? Você fecha o seu áudio, por favor? O áudio? Eu fecho para você aqui, peraí. Tá bom. Aí. Eu fechei agora o seu áudio, tá? Seu áudio fechou. Aí. Marcela chegando agora. Boa noite, Marcela. Gente, seguinte. Para quem assistiu nossas aulas anteriores, né? E nós tivemos aí 3 aulas já. Na nossa primeira aula, nós falamos sobre... Boa noite, Alisson. Nós falamos sobre teoria e metodologia, né? De como que a teoria é a nossa forma de ver o mundo. E aí depois, na segunda aula, a gente falou sobre nova história cultural, novos aspectos teóricos. Boa noite, Marcela. Bom ter você por aqui, tá? Marcela estava com a gente a aula passada também. E na semana passada, a gente trabalhou a Escola dos Análises, estão lembrados? Tá? A Escola dos Análises, que é uma das principais escolas historiográficas que todo mundo que faz história é obrigatório saber. Então, se você não assistiu a aula passada ou as outras aulas anteriores, eu recomendo fortíssimo você assistir, porque eu trabalhei temas muito importantes para os futuros professores de história aí, tá bom? E aí, eu estava dando a aula semana passada e eu falei assim, olha, se vocês quiserem eu dou uma aula de Revolução Francesa para vocês. E aí o pessoal balançou a cabeça, achou legal e tal. Aí eu falei, então vou preparar essa aula de Revolução Francesa, tá? E por que ela cabe nesse momento? Porque essas 3 primeiras aulas que nós tivemos, Marcela, foram aulas teóricas, tá? Fundamentação teórica do que é história. E ao longo do nosso ano letivo aqui, eu vou percorrer por diversas áreas históricas. Então nós teremos aulas de história contemporânea, história medieval, história da África, história da Ásia, história dos direitos humanos, história do Brasil, história indígena, né? Eu vou percorrer os mais diversos períodos e regiões do mundo aí para estudar história. E aí, gente, então, como eu já tinha comentado sobre Revolução Francesa na aula passada, eu falei, então vou preparar o material e vou trabalhar com eles essa questão de Revolução Francesa, tá bom? Então, vocês estão vendo aqui os slides, certo? Então, Revolução Francesa, o nascimento do mundo contemporâneo. Então, vamos lá, pessoal. Quando a gente fala de história, nós temos uma seguinte divisão, tá? Eu até vou colocar aqui no chat para vocês, ó. Quando a gente fala de Idade Antiga, a Idade Antiga vai da invenção da escrita, tá? Então, coloque-se aí de mais ou menos 5.000 anos até a queda do Império Romano em 476 depois de Cristo. Isso é que a gente chama de Idade Antiga, mais ou menos, tá? Só que para fazer essas delimitações, nós escolhemos balizas cronológicas. Então, por exemplo, a Idade Antiga, Neidmara, teria se iniciado lá com a invenção da escrita, tá bom? E aí passaria por todos os povos antigos, fenícios, hebreus, babilônicos, egípcios, gregos, romanos. E ela acaba justamente na queda do Império Romano do Ocidente, o que daria início ao que a historiografia chama de Idade Média. A Idade Média, obviamente, seria de 476 depois de Cristo, e ela foi até a queda do Império Romano do Oriente, em 1453 depois de Cristo. Ok?
dando início ao que nós chamamos de Idade Moderna. A Idade Moderna vai de 1453 d.C. até a Revolução Francesa em 1789, tá? E aí, então, a Idade Moderna, ela é marcada pela formação dos estados absolutistas, né? E Idade Média, vocês sabem bem, né, Fabiana? Que é formada pela questão do feudalismo, né? Os senhores feudais, a descentralização do poder, as questões das cruzadas, né? Na Idade Moderna, nós já temos a formação do que nós chamamos hoje, Sebastião, de estados modernos. Os países como vocês conhecem hoje, delimitação territorial, delimitação de moeda, delimitação de leis, o Estado detendo a força, o Estado detendo a burocracia de governo, tudo isso são características, Maria Elisângela, dos estados modernos que vemos hoje. Porém, esses estados modernos se iniciaram em formas de monarquias absolutistas. E com o passar do tempo e com o fortalecimento da burguesia, Neidmara, foram se tornando repúblicas pouco a pouco, graças também a ideologias como o iluminismo. Já ouviram falar do iluminismo? Sim? Muito bem. E aí, galera, em 1789 aconteceu o início da Revolução Francesa e tem esse início ao que nós chamamos de Idade Contemporânea, que é o período que nós vivemos de 1789 até hoje. Professor, mas nós somos uma sociedade muito diferente da sociedade da Revolução Francesa. É verdade, tá? Professor, como é que a gente sabe que nós não estamos vivendo outro período? Pessoal, quem vai dizer isso para nós, Marcela, vai ser os futuros historiadores, tá? Provavelmente nós já estamos vendo um período diferente aí do que a sociedade da França vivia no final do século XVIII, mas nós não mudamos o nome ainda, tá? Então, por exemplo, o que nós sabemos? Nós sabemos que já estamos vivendo a quarta Revolução Industrial, né? Indo para a quinta Revolução Industrial. Nós já somos a revolução da nanotecnologia, né? Somos a revolução industrial da inteligência artificial, né, pessoal? Que tá uma loucura. Não sei se vocês estão acompanhando essas questões de inteligência artificial. Tá uma loucura o mundo atual com essas questões, né? Nós estamos vivendo um momento bastante importante da história e nós vamos ver coisas muito importantes acontecendo daqui em diante relacionadas à tecnologia, tá? Eu tenho um filho aí pequenininho e eu confesso para você, Fabiana, que eu não faço ideia de que mundo meu filho vai viver. Minha esposa não concorda muito comigo não, mas eu acho que vai ser um mundo bem diferente que nós temos hoje. Bem diferente mesmo, mas bem diferente mesmo, tá? Principalmente em relação ao mercado, em relação a trabalho, em relação à profissão. Eu acho que nós estamos para viver aí um momento de bastante mudança nos próximos 30, 40 anos. Se for levar tudo isso. Enfim, então, por que a Revolução Francesa... eu coloquei esse título, né? O nascimento do mundo contemporâneo. Porque é a partir desse evento político que nós temos a formação do tipo de sociedade que nós temos hoje, tá bom? O que isso quer dizer, professor? Isso quer dizer que nós somos uma sociedade republicana? Sim. Nós somos uma sociedade que, por lei, somos todos iguais? Sim. Então, por exemplo, nós estamos aqui de câmera aberta. Eu, Neidmara, Sebastião, Fabiana, Maria Elisângela, Marcela, esse que eu consigo ver por enquanto, Graziele. Cada um está num lugar do Brasil, sim? E eu não sei, pessoal, qual que é a condição social e econômica de vocês. O que eu sei é que pela lei somos todos iguais, sim? Nem sempre foi assim, ok? Quem vai trazer essa ideia de igualdade jurídica é justamente a Revolução Francesa. E é por isso, então, Maria Elisângela, que nós temos essa quebra de paradigma, que nós temos essa mudança de sociedade. Hoje não importa o seu nascimento, né? Não importa a sua condição, nós sabemos que pela lei, pelo menos, né, em teoria, nós somos todos iguais, né? Levantando aí, trazendo para nós as ideias iluministas, tá bom? Então, por isso que a Revolução Francesa é responsável pelo nascimento do mundo contemporâneo, porque ela transforma a política moderna contemporânea como nós conhecemos hoje, beleza? Então, hoje nós somos repúblicas que são consideradas estados de direito. Então, os nossos estados hoje, Sebastião, eles são formados, pelo menos em teoria, para a manutenção dos nossos direitos naturais, por exemplo, né? O que seriam esses direitos naturais? O direito à vida é o primeiro dele, o direito à liberdade é o segundo dele, o direito à propriedade privada,
né? E aí, com o passar do tempo, os novos direitos foram sendo incorporados à nossa sociedade, beleza? Muito bem. Então, dando continuidade aqui, por que essa revolução é tão importante? É justamente o que eu estou discutindo com vocês, né? Porque a política, a forma como nós pensamos o mundo politicamente, ela é formada na Revolução Francesa, tá? É formada a partir desse período, assim como o modo como nós pensamos, a economia, ela é consolidada pela Revolução Industrial num momento muito parecido. Então, a primeira fase da Revolução Industrial, ela aconteceu, inicia-se por volta de 1770, 1780, muito próximo da Revolução Francesa. Então, a Revolução Industrial na Inglaterra vai consolidar um novo tipo de política mundial, e a Revolução Industrial vai consolidar um novo tipo de economia mundial. Porque mesmo o capitalismo ter se formado por séculos, tá? Então, para alguns historiadores, o capitalismo está se formando desde o século XII, tá? Ele só vai conseguir se consolidar no século XVII, virado para o XVIII, com a Revolução Industrial. E aí virou a loucura que nós conhecemos hoje, né? E os sistemas foram se fortalecendo a partir desse sentido. Então, hoje, nós já tivemos o capitalismo primitivo, o capitalismo mercantil, aí teve o capitalismo industrial, aí teve o capitalismo financeiro. Atualmente, nós vivemos, Alisson, o que nós chamamos de capitalismo informacional, né? O dinheiro hoje ele roda muito, o capitalismo é sustentado via empresas de informação também, ok? Então, nós sabemos, se você falasse, deixa eu pegar aqui, eu sou de 91, se quando eu tinha 10 anos, né, alguém chegasse e falasse, olha, as empresas mais valiosas do mundo não vão vender nada, elas só vão deter informação e repassar informação. A gente ia rir da cara da pessoa, né? Como assim? Né? Hoje, empresas como Meta são empresas bilionárias e elas, pessoal, não vendem nada. O que ela vende é só informação só. Né? Ela retém e repassa informação, só isso. Mais nada, não existe nenhum outro produto. Professor, Oi? é como se deu o início da Revolução Industrial com o mercantilismo. O mercantilismo, para parte da historiografia, ele é justamente a fase do capitalismo mercantil, tá? Só que o que ocorre? O capitalismo mercantil, olha aí, ó, o menino aparecendo aí, Maria, manda um abraço para ele. O capitalismo mercantil, quando a gente fala de mercantilismo, ele era o sistema econômico do absolutismo contra o sistema político. Então havia uma grande interferência estatal, tá? Com as revoluções burguesas, tanto a Revolução Inglesa quanto a Revolução Francesa, passa-se a ocorrer uma maior luta da burguesia e das classes pela não intervenção estatal da economia, tá? Com movimentos, por exemplo, como a fisiocracia francesa e o liberalismo econômico. E aí o Estado tende a se retirar um pouco dessas questões para poder se tornar um capitalismo menos intervencionista, dependendo do seu período, tá? Não confundam jamais capitalismo com liberalismo, são coisas diferentes, tá? Mas com a Revolução Industrial ganha-se o sistema econômico ganha mais autonomia do que ele tinha antes. Então o mercantilismo foi importante para responder sua pergunta definitivamente para a acumulação de produtos, para a acumulação de capital que vai gerar na Revolução Industrial, tá bom? Então, voltando aqui para a Revolução Francesa, pessoal, ela é muito importante por causa disso, porque ela muda os paradigmas políticos, assim como a Revolução Industrial muda os paradigmas econômicos da nossa história, beleza? Então, vamos lá. O que causa a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, né? Não a Revolução Industrial, perdão. Então, vamos lá. Quando a gente trabalha com processos históricos, pessoal, e aí eu sou um historiador que eu não gosto de trabalhar com evento histórico, né? Eu não trabalho evento, eu trabalho processo histórico. Então, para a Revolução Francesa acontecer, Neidmara, foram necessários décadas, séculos de formação do contexto necessário para que ela acontecesse, tá? Historiador não trabalha com coincidência. Nós trabalhamos com causalidade. As coisas são causa e efeito na história, beleza? Aconteceu porque as coisas se organizaram das formas como elas se organizaram para acontecer aquilo. Então, para acontecer a Revolução Francesa, Marcela, teve que ter o iluminismo,
teve que ter os problemas econômicos da França, teve que ter a ascensão da burguesia, teve que ter o absolutismo oprimindo a população, teve que ter um regime semi-feudal presente na França ainda. São muitas as características necessárias para isso acontecer. Então, aluno meu, gosto que pense dessa forma, tá, pessoal? Que vocês se entendam dessa forma que eu estou dizendo. História é processo, ok? Se você não entender o processo, você não vai entender o que está acontecendo naquele evento. Então, vamos, sei lá, se eu pegar o que está acontecendo na vida do Alisson hoje, se eu analisar a vida dele hoje, o pessoal não vai entender nada do que está acontecendo. Agora, se eu voltar para o que o Alisson fez nas últimas décadas, talvez eu tenha uma dimensão maior de como é a sua vida hoje, né, Alisson? Porque a dimensão de uma vida, ela é formada por dias, semanas, meses e anos. Você imagina de um processo histórico das dimensões da Revolução Francesa. Não acontece de uma hora para outra. Nenhum evento, né, nenhum processo histórico de tão grandes proporções vai acontecer de uma hora para outra, pessoal. Por quê? Porque não tem como. Beleza? Lembra que a aula passada eu falei da Escola dos Análises? E aí, eu falei de um livro grandão lá, ó, de 2 volumes, que eram os livros do Brodel, que ele falava sobre longa duração, né? Existem elementos da história e da sociedade que mudam em curto prazo, outros a médio prazo e outros a longo prazo, né? Então, estruturas sociais que serão alteradas pela Revolução Francesa, pela Revolução Industrial, pela Revolução Inglesa, eles necessitam de séculos para se formarem. Vou dar um exemplo para vocês entenderem melhor. Cristianismo, ok? Enquanto processo histórico, não estamos falando de religião aqui. O cristianismo, ele surge enquanto uma religião pacífica, ok? Eu sei disso porque eu tenho um mestrado nessas questões de guerra medieval. O cristianismo, ele é pacífico, pacifista a seu princípio, tá? Jesus Cristo, por si só, nunca falou de fazer conflito, de levar a guerra adiante e tudo mais, de matar os infiéis. Pelo contrário, o discurso ele é pacífico. Então, o começo do cristianismo enquanto instituição é um cristianismo primitivo pacífico, tá? É uma religião dos marginalizados. Mas, conforme o cristianismo ganha espaço no Império Romano, e aí vem o Édito de Milão com Constantino, depois o Édito de Tessalônica com Teodósio, e o cristianismo passa a ser a religião oficial do Império Romano, o cristianismo começa a absorver as questões bélicas em seu seio. Passa a ser possível fazer guerra. E aí nós temos um processo de séculos, Maria, que quando chegar no ano 1000, então, por exemplo, o cristianismo vira a religião oficial do Império Romano em 380 depois de Cristo. Não dá 1000 anos. 800 anos depois, nós temos registros, que são das cruzadas, onde o cristianismo mata os outros em nome de Deus. 800 anos não faria sentido nenhum. 800 anos depois, hoje, não faz sentido nenhum você matar em nome da igreja cristã. Não vale mais. A igreja não prega mais a mesma coisa. Agora, o que eu quero que vocês entendam disso que eu estou falando, Marcela, é uma mudança de tal estrutura levou séculos para acontecer. Então, entre o cristianismo ser totalmente pacífico e o cristianismo pregar a guerra, foram quase 1000 anos. E para o cristianismo parar de pregar essa guerra de novo, estamos chegando próximo dos 1000 anos também. Vocês percebem o que eu quero dizer para vocês? As estruturas, as formas como pensamos a sociedade, ela muda, mas leva tempo, tá? Então, por exemplo, tava uma aluna minha estava debatendo comigo outro dia, né, que a gente falou, estava falando para vocês agora, né? Na lei somos todos iguais. E aí ela falou assim, professor, mas na prática as mulheres não são tratadas com igualdade. Eu falei, exatamente, né? Mas o que ocorre? Primeira coisa que a gente tem que mudar é a lei. Sim, a lei tem que garantir o direito, porque a mudança via cultural, via estrutura, ela é demorada. Vocês compreendem? Porque é um processo histórico. Porque vamos lá, vamos pegar a questão aqui do machismo. Pessoal, não tem como você pegar uma pessoa que nasceu na década de 50, que está viva hoje, e fazer ela mudar completamente a cabeça dela. Tem como fazer isso? Né? E com milhões de pessoas? Não tem. Então, é necessária essa mudança. Então, se pegar o meu irmão, que tem 23 anos, ele é muito menos machista do que o meu pai foi com 80 anos. Vocês compreendem o que eu quero dizer para vocês? E o meu filho já vai ser bem diferente. Pessoal, são mudanças estruturais. Elas ocorrem, mas existe um determinado período. Por isso que a importância é a lei. Fala, não, é proibido. Quem fizer o contrário tem que ser punido.
Ok, ótimo. Agora vamos mudando esse aspecto estrutural, esse aspecto cultural. Cultura não se muda da noite para o dia. Por isso que você tem que cuidar muito daquilo que você absorve culturalmente e dos hábitos, né? E da forma como você passa a viver, porque depois para você mudar é difícil. Para uma pessoa, imagina para uma sociedade, tá? Tudo isso para a gente chegar no seguinte ponto, Neidmara. Para chegar na Revolução Francesa foi muito tempo. Pessoal, presta atenção. Os caras mataram o rei. Os caras cortaram a cabeça de Luís XVI. Milhares de anos, pessoal, o rei foi santo. Vocês lembram que eu mostrei para vocês a... Ah, eu já guardei, não vou pegar não. Mas eu falei para vocês na aula passada do livro do Mark Bloch, dos reis taumaturgos. Lembra que o rei tocava para curar as pessoas, Marcela? Gente, agora estão matando o rei da França. Então, era alguém que antes tinha um caráter sagrado e que agora está perdendo a cabeça. Você não faz uma mudança dessa de uma hora para outra. Percebe? Né? Então, é necessária essa mudança estrutural que estava ocorrendo na Europa e principalmente na França. E que mudanças são essas? Lá no século XVI, estava acontecendo a Reforma Protestante, o Renascimento, e aí dos 16 para o 17 vem a Revolução Científica, e nós passamos, enquanto sociedade, a valorizar o método científico como pensamento. Em consequência a isso, no século XVIII, atinge o ápice um movimento conhecido como Iluminismo, certo? O Iluminismo é um movimento de essência mais burguesa, tá? De essência mais liberal. E quando o professor está falando de liberal aqui, eu não estou falando de liberalismo econômico, não confundam as coisas. Eu estou falando de liberalismo político, eu estou falando de ideias como, por exemplo, do contratualista John Locke. Né? O liberalismo que eu estou dizendo é a busca pelos direitos individuais que não existia na época, ok? Essa busca por igualdade. Então, essa burguesia ela é revolucionária, ela é liberal, pelo menos até chegar no poder, né? Que aí, quando chega no poder a coisa muda de figura, né? Mas garanto para vocês que se pegássemos nós que estamos presentes nessa aula hoje e nos colocasse no poder, sei lá, mais de 90% de nós também mudaria e passaria a defender o poder e não a resistência. Alguém pensa diferente disso? Ah, não, professor, eu chegaria ao poder e entregaria o poder para os outros. Ah, então tá bom. Então você realmente é uma pessoa diferenciada. Parabéns, né? Não é bem assim. Você luta como resistência, como liberal, como revolucionário, até pegar o poder. Se pegar o poder agora é meu, meu irmão. Agora você que lute pelo seu, né? Então a gente vê esse movimento ao longo de toda a história. Usa-se o Eduardo chegou aí. Usa-se o povo para poder chegar até o poder, e depois que você chega até o poder, você passa a oprimir o povo. Foi o que aconteceu na Revolução Inglesa, foi o que aconteceu na Revolução Francesa, é o que aconteceu em diversos movimentos históricos, tá? A questão é que a Revolução Francesa, ela é um movimento liberal de caráter burguês, tá? Nós chamamos ela de uma revolução burguesa, porque é assim, ó. Primeira coisa, o que é burguês, tá? E não esperem de mim uma resposta que vocês não vão ter. Eu escrevi um livro de história contemporânea, faz alguns anos já, e tinha um capítulo de Revolução Francesa. E aí eu estava lendo o Michel Vauvel, que é um dos principais historiadores desse período, e ele faz uma crítica, né, principalmente a determinada historiografia que adora apontar o dedo para os outros e chamar de burguês, tá? Ah, burguês. Tá, mas quem é esse burguês? Ah, burguês é o comerciante. Tá, mas beleza. Você tá falando do cara que é dono de uma empresa de navegação ou você tá falando do cara que vende pipoca? Dá para colocar os dois como burguês? Dá para colocar os dois como controladores do sistema? Eu acho uma baita hipocrisia. O cara tem uma marcenaria com 5 funcionários, chama o cara de burguês. Tipo, tá, o cara faz 5 mil no mês para a família dele inteira com 7 pessoas. Vocês entendem, pessoal, o perigo desse conceito? Tá? Cuidado, gente. Falar, papagaio fala. Beleza? O problema é pensar. Botar o dedo na cara dos outros para acusar os outros é facinho, tomem cuidado. Nós não estudamos para poder ser assim. Nós estudamos para poder pensar, para ser crítico de verdade, né? Então existem burgueses e burgueses. Então na Revolução Francesa existiam burgueses e burgueses. Então, inclusive durante a Revolução Francesa, nós vamos ter marcado lá uma alta burguesia e uma baixa burguesia mais vinculada ao povo. Então, o governo vai falar, não faz sentido você classificar todo mundo como burguês, porque são classes sociais muito diferentes. O cara que vende o pãozinho lá na carrocinha dele, o cara se ferra tanto quanto o outro que é um operário. Vocês percebem isso?
né? Então não dá para a gente colocar todo mundo no mesmo pacote, porque ele detém meio de produção e acabou. Não é bem assim que as coisas funcionam, tá? A gente tem que parar um pouquinho para pensar. Então o que ocorre? O que se chama de revolução burguesa? Por que é burguesa? Porque desde a Idade Média, lá por volta do século XII, olha como que os conhecimentos vão se cruzando, pessoal. A importância de um domínio geral da história. Lá no século... Quanta coisa eu já não falei para vocês que permeia todo o período histórico que a gente tem. Lá por volta do século XII, surge um renascimento urbano medieval. E nesse renascimento urbano, chamado de burgos, as cidades medievais eram chamadas de burgos, surge uma nova classe citadina focada no comércio que vai receber o nome de burguês. Esses burgueses faziam parte da população comum como os outros. Ok? Eram pessoas que faziam parte do que nós chamamos de terceiro estado, a base da pirâmide, junto com os camponeses, junto com os citadinos e por aí vai. Porém, com o passar dos séculos, 13, 14, 15, essa classe chamada de burguesa, ou pelo menos parte dela, acumulou riqueza suficiente para começar a comprar terra da nobreza. Uma nobreza que estava endividada no final da Idade Média. E aí, Alisson, quando chega no século XVI, XVII, o que você tem? Uma classe burguesa, rica, proprietária de terra, mas que não tem sangue real, não tem sangue nobre. E aí o que ocorre? O cara movimenta todo o sistema econômico, tem dinheiro, mas não tem direito político nenhum. Não tem participação política nenhuma. E aí começa a surgir as ideias iluministas falando, olha, como assim? Nós que somos o povo, burguês, camponeses, citadinos, operários, nós que fazemos a economia e o mundo girar, por que a gente não tem participação política nenhuma? Sim? E aí a burguesia, que é uma classe rica, ela começa a questionar esses aspectos. E aí ela começa a ambicionar o poder. E ela vai conseguir o poder na França via Revolução Francesa. Vocês entendem o que eu quero dizer para vocês? Foi um processo de séculos para chegar até o poder. Porque o poder era uma questão de sangue. Era uma questão de nascimento. E a partir disso, não mais. Então, por exemplo, não levem a mal o que eu vou falar agora, mas não importa em que família você nasceu para mim. Professor, eu sou descendente da realeza de tal lugar, da Europa, da África, indígena. Parabéns, muito legal para você. O que muda para você em relação social? Nada. O que o capitalismo fez? O capitalismo colocou todo mundo numa pirâmide relacionada a quê? Dinheiro, certo? Que aí quem se beneficia é justamente essas classes que queriam chegar ao poder, porque eles tinham o dinheiro. Ou melhor, eles têm o dinheiro, né? E aí, quando eu falo deles que estão no poder e têm o dinheiro, gente, eu não tô falando do tio da pipoca, eu não tô falando do tio que tem uma marcenaria, eu não tô nem falando do cara que faz alguns milhões por ano. A gente tá falando dos caras que fazem bilhões por ano. São eles que controlam o sistema hoje, ok? Dos grandes conglomerados. E não se enganem, pessoal. É só peixe grande, tá bom? Nós estamos falando hoje de empresas que manipulam trilhões de dólares, né? Então, se, por exemplo, você nunca ouviu falar de empresas como Vanguard, se você nunca ouviu falar de empresas como BlackRock, você não faz nem ideia de quem está rodando o planeta então, pessoal. Porque são empresas que, se você pegar a Vale do Rio Doce e colocar a Petrobras junto, melhor. Se você pegar todas as empresas da Bolsa Brasileira e colocar juntas, elas não chegam nem ao pé dessas empresas que eu estou comentando com vocês. Juntas, tá? É esse tipo de elite econômica que existe no planeta hoje também, tá? Fala comigo, Eduardo. Bem-vindo, filho. Opa, tudo bem? Tudo tranquilo? Não sei se o senhor já ouviu uma frase que fala: quem foram principiantes foram príncipes, né? Alguma coisa parecida assim, né? Quem começou, quem foi, né? Depois viraram príncipes e começaram com tudo isso, né? Desculpa por entrar na aula tarde, tava viajando, cheguei em Curitiba Tranquilo. hoje, viagem, não Ô, queria Eduardo, perder a mas aula hoje. a sua fala cortou. Repete para mim o que você falou no começo. No final melhorou, mas no começo cortou. É uma frase de uma música que eu ouvi uma vez, que fala sobre história. Ele é quem foram principiantes viraram príncipes antes, né? Que essa burguesia que era principiante acabou tomando o poder, né? Chegando ao poder. Isso. Exato. Isso E aí. hoje não importa mais o nascimento, o que importa é essa riqueza, né? Isso. Muito bem, tá? Pessoal, não se enganem. Outros períodos históricos isso ocorreu. Por exemplo, Roma. Se você pegasse o Império
Durante a República Romana, houve uma expansão muito grande. Então, surge uma classe social econômica muito forte que não tinha sangue nobre. Eram chamados cavaleiros. Os romanos não tinham problema nenhum. Os romanos falavam, ó, a elite romana, né, os patrícios, você pode andar com a gente, porque você tem dinheiro, mas você não é um de nós. Eles faziam essa diferenciação, né? Mas eles andavam junto com essas elites também. Então, ao longo da história, você tem essas questões, essas classes comerciantes extremamente ricas, elas sempre vão existir, porque eu falo para os meus alunos, você quer ficar rico? Tem que mexer com o comércio. No final das contas, todos nós somos comerciantes na sociedade capitalista. Eu estou aqui vendendo meu trabalho. Sim? Vocês estão comprando também um produto aí, porque vocês estão pagando mensalidade. Ok? A questão é pelo preço que você vende, não é? Então, o dinheiro está relacionado ao comércio, não tem o que fazer. Né? Então eu falo, se o seu sonho é dinheiro mesmo, começa a mexer com comércio de coisa cara. Né? Que quanto mais caro o produto, mais dinheiro você ganha. Bom, boa participação, Eduardo. Obrigado. Bom ver você por aqui, tá? Então, assim, para a Revolução Francesa poder acontecer, nós tivemos, então, que ter esses séculos de desenvolvimento da burguesia para se tornar uma classe rica, detentora de terras, detentora de conhecimento e articulado o suficiente para tomar o poder. Isso não acontece de uma hora para outra, como eu já disse para vocês. Tá bom? Além disso, pessoal, essas ideias iluministas que vão sustentar esse movimento, né? Vão prezar pela ideia de liberdade. Liberdade para mim, não para o outro, tá? No começo eles vão falar de liberdade, igualdade, mas mantém a escravidão, por exemplo. Gente, a história é cheia dessas contradições e de hipocrisias, tá? Você vai encontrar um monte de pensador iluminista que falava de liberdade e igualdade e era a favor da escravidão, ok? Participação política. Outro fator importante para a Revolução Francesa vai ser a crise econômica que está acontecendo na França. Pessoal, é muito difícil separar política de economia, tá? Dependendo do historiador ou da linha teórica que você pegar, ele vai dizer que é a mesma coisa, ele vai dizer que não existe separação, tá? Eu tenho colegas mais radicais que vão dizer que não existe separação. Então, por exemplo, o Brasil hoje, nós temos um enorme envolvimento da política na economia? Eu não vou nem responder, né? Que é óbvio que sim. Se a economia está bem ou está mal, da mesma forma está o governo. Conseguem perceber isso ou não? Quando a economia está muito mal, a população é prejudicada, Fabiana. E aí o que vai acontecer? Revolução, provavelmente, revolta, e esse poder político tende a cair. Certo? Então é muito importante que os políticos se atentem à economia ou à aparência da economia. Ok? Porque não se enganem, pessoal. Eu sou um historiador que gosto muito de economia, estudo muito economia. Não existe milagre econômico. Se você não está fazendo o que é certo, você está fazendo o que é errado, uma hora a conta vai vir. Mas eu posso colocar uma máscara bonita até chegar lá. Sim? Que qual que é o problema da política? Passa o tempo, eu passo a máscara, não é isso? Eu passo para o outro que se vire. Eu vou maquiando até a hora que essa máscara cair. Então é assim, complicado, tá? Então, quando nós temos uma grande crise econômica na França, isso também alavanca o movimento revolucionário, beleza? Porque as pessoas vão passar fome. Vocês já ouviram falar a famosa frase de Maria Antonieta, onde que chegam para ela e falam, olha, rainha, o povo não tem pão para comer. O que ela fala? Se não tem pão, que coma um brioche, né? Se não tem pão, que coma bolo. Ora, mas se não tem pão, vai ter bolo o povo comer, né? Então, o que mostra o descaso que essa realeza possuía, né? Mostra esse descaso com a população francesa, então, que vai se revoltar. Vai comer croissant, então, se não tem pão. Isso, come croissant. Né? Que é excelente, inclusive, um coração francês, né, gente? Convenhamos. Bom, Neidmar, acho que seu áudio abriu, tá? Vou fechar ele para você, posso? Pode. Aí. Bom, continuando, pessoal. Um outro fator que vai ser importante para a Revolução Francesa acontecer vai ser a existência do absolutismo. Então, assim, lá na Idade Média existia rei, mas o rei não era absoluto. O rei não concentrava todo o poder na sua mão. Só que lá na crise da Idade Média e na formação dos estados modernos, que nós já conversamos hoje, nós temos essa centralização na mão do rei, principalmente por articulações ideológicas religiosas, dizendo que o rei era escolhido de Deus, aquela coisa que a gente falou lá passada.
Então, quando chega a Revolução Francesa, o monarca ele é absoluto. Ele manda em tudo. Mais do que isso, se você pegar Luís XIV, né, primo de Luís XVI, que morreu na Revolução Francesa, ele vai dizer: o Estado sou eu. Olha o nível de absolutismo. Eu sou o Estado da França. Né? Isso é quão absoluto os monarcas eram naquela época. O Estado se confunde com a figura do rei. Isso é quão absolutistas eles eram. Só que esse absolutismo ele era sustentado por uma série de privilégios. Então, o rei, a nobreza e o alto clero vivia no luxo, Marcela, vivia na ostentação, sem pagar imposto nenhum. Eles ficavam só com as coisas boas. Quem sustentava toda a estrutura era o camponês, o operário, o citadino e o burguês. Gera revolta? A hora que você está passando fome, você vai se revoltar? Inclusive, pessoal, olha que doido. Antes da Revolução Francesa, a economia já estava quebrada, né? E o rei Luís XVI, ele tinha um ministro chamado Turgot. Turgot. E o Turgot hoje em dia é considerado um fisiocrata francês. E o Turgot, que era um nobre, ele chegou para o rei e falou assim: olha, dá para a gente resolver a situação da França. É só você cobrar imposto da nobreza e do clero. A gente vai poder se recuperar. O que fizeram com o Turgot? Os alunos sempre falam, mataram ele. Não mataram porque o Turgot era nobre, né? Mas demitiram o Turgot do seu cargo. E logo em seguida, Revolução Francesa. Talvez se tivessem escutado o Turgot na época, né? A Revolução Francesa não teria ocorrido como ela aconteceu. Né? Mas como eu digo para vocês, história é processo. As coisas ocorrem como tem que acontecer, né? E só para vocês entenderem o tamanho descaso do rei da França, é que a França estava quebrada, e ele foi lá e se meteu na guerra de independência dos Estados Unidos para prejudicar os ingleses devido ao ódio histórico que existia entre franceses e ingleses. Né? E aí ele entra nesse grande conflito, gasta uma grana que ele não tem e aprofunda a crise econômica que existia na França, resultando também na Revolução. Né? Como eu digo para vocês, no inglês tem a expressão, né, o perfect storm. Tudo acontece, né, de uma forma perfeita para desencadear determinado movimento, tá bom? Então, iluminismo, crise econômica... Nossa senhora, 7h41 já. Crise econômica, absolutismo e privilégios. Oi, Sebastião. Uma pergunta. Pode falar. Como os filósofos pensavam diante daquele capitalismo que se instalava naquele local. Em qual época, Sebastião? No século 17, 18, mais ou menos. É porque assim, ó, no século... A Revolução Industrial é do final do século XVIII, certo? Então a gente não pode falar de capitalismo consolidado ainda nesse contexto que você está falando. Então não tem um posicionamento filosófico sobre isso ainda acontecendo. Quando nós vamos começar a ter esse posicionamento? No século XIX. Tá? No século XIX. Aí, para os dois lados. Você vai ter, por exemplo, o marxismo surgindo nessa época, a partir da primeira metade do século XIX, com uma tendência do que nós chamamos de esquerda, né? Mas você também vai ter o movimento da escola clássica de Manchester, com pensadores como David Ricardo e Adam Smith, criando aí o liberalismo econômico que se posicionaria politicamente à direita, tá? E aí cada um deles vai ter um posicionamento diferente sobre o que é o capitalismo e a importância desse capitalismo e como se portar diante dele. Mas nesse contexto que você coloca, a gente não tem esse sistema consolidado chamado de capitalismo, tá? Porque eu falei assim, ó, dá para falar de capitalismo lá no século XII, século XIII, lembra que eu falei para vocês? Mas isso é uma análise que eu faço hoje, percebe? Então não tem como um filósofo da época fazer essa análise naquele período. Compreende? Respondi a sua dúvida? Sim, professor. Então tá bom, Sebastião, boa pergunta. Bom, outra questão, pessoal, que moía, né, os franceses que vão levar eles à Revolução, era como a sociedade era estabelecida, não é? Então era chamada sociedade de ordens, existia o primeiro estado, o segundo estado, o terceiro estado. O primeiro estado, ele era o clero.
ok? O segundo estado é a nobreza. E o terceiro estado é a galera. O povo, marcado por camponês, citadinos e operários, e a burguesia. Burguês é terceiro estado, pessoal. É aqui que eles estão buscando o poder, tá? Eles não têm mérito social nesse período ainda, tá? Inclusive, uma curiosidade, e que na verdade é um fato histórico importante, Eduardo, quando os ingleses, lá no século XVI, XVII, começaram a ver que eles nobres estavam ficando pobres e a burguesia rica, o que eles fizeram? Começaram a se casar entre eles. E aí, o burguês conseguiu o que ele sempre quis, que era ser nobre, e o nobre conseguia dinheiro, certo? O inglês não teve problema em fazer isso. Tanto é que a Revolução Inglesa ela é muito menos violenta para a nobreza do que na França. Por quê? A nobreza francesa nunca aceitou se misturar com a burguesia. Então, já passo a palavra para você, tá, Eduardo? Então, a burguesia ficava rica, 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 e a nobreza recusava, recusava, recusava. Inclusive, Maria, as normas de etiqueta que nós conhecemos, como formas de comer à mesa, formas de andar, como se comportar, são criadas na França nesse período para separar a nobreza da burguesia, porque, olha, o burguês tem dinheiro, mas ele não tem etiqueta. Então, o francês fez de tudo para manter a burguesia longe dele, mesmo com dinheiro. A hora que eles tomam o poder, o que eles fazem? Faca na galera, né? Porque gerou essa divisão, diferente da Inglaterra, que os caras foram ligeiros e começaram a casar entre eles, né? Eduardo, pode falar. Era isso daí. Casavam nobres com burgueses. Aí decidiram. Os dois lados conseguiram o que queria. E os franceses não fizeram isso. Custou caro depois, fizeram a barba bem curtinha, né? Então a Revolução Francesa, ela vai acabar com esse modelo social que existia até então, tá bom? E aí o modelo social passa a ser mais parecido com o que nós temos hoje, que é um modelo de classificação econômica, né? Outro dia eu estava até pesquisando, pessoal. Vocês sabem como é que funciona a classificação social e econômica do Brasil hoje? Ela é por letra. Não sei se vocês sabem disso. Ela é por letra e é feita pelo IBGE e pelo... Qual é o nome da outra instituição? Mas você tem classificação A, B, C, D e E. Né? Hoje no Brasil a gente faz essa classificação por letra e ela é feita de acordo com a sua renda mensal. Tá? Se você jogar lá na internet, você vai descobrir isso facinho, tá? Lá tem as tabelas com a renda média, né? Quanto que é a sua renda média ou a renda média da sua família. E, inclusive, tem a porcentagem de pessoas, né? Então, por exemplo, o grupo A é menos de 3%, 2% da população, né? E ele vai distribuindo esses fatos. Então, nós ainda fazemos as divisões? Sim, mas ela não tem a ver com sangue, com nascimento. Ela tem a ver com essas questões econômicas, bem características do capitalismo, tá, pessoal? Muito bem. O que ocorre, pessoal? Na nossa próxima aula, semana que vem é feriado na quinta-feira, mas se eu não me engano, sexta tem aula normal, não é? Vou confirmar com a Brenda, mas se não me engano tem aula normal, não tem recesso. Mas a gente vai falar da Revolução Francesa em si, tá? Então, a aula de hoje é uma aula para historiador, para professor, tá? Olha aí a menina do Alisson. Boa noite, tudo bem? Eu vi que a da Marcela apareceu aí também, ó. Manda uma boa noite para ele, Marcelo. Ó, tá todo mundo com saudade do pai e da mãe aí, o professor tá tomando tempo aqui, né? Estamos encerrando já, que meu filho tá gritando aqui do lado também, gente. E aí, aula que vem, eu vou dar uma aula de Revolução Francesa focada para o professor na sala de aula. O que você ensina na sala de aula, tá bom? Que é a importância também, que é uma parte mais conteudista. Perceba que hoje foi uma parte mais crítica, uma parte de compreensão do processo histórico. Certo, meu povo? Gostaram da aula de hoje? Tranquilo? Alguém quer fazer alguma dúvida antes da gente terminar? Estamos abertos aí. Não, eu tava viajando e achei que hoje é feriado na minha cidade, eu vim para Curitiba e achei que era feriado e achei que não ia ter aula e não me toquei. E semana que vem que é feriado nacional, daí Não, você pegou metade da discussão na minha cidade. Tá top. Gente, então, brigadão pela presença de vocês hoje, tá bom? Aos que abriram a cama, um obrigado, mais obrigado, tá? Porque, querendo ou não,
acreditem, isso colabora para mim enquanto professor, poder olhar os rostinhos de vocês e ver vocês. Aí eu consigo saber se estão entendendo ou não, se estão prestando atenção ou não, e aí isso colabora muito com o meu trabalho, tá bom, pessoal? Um forte abraço a todos, espero contar com vocês na próxima aula, tá bom? Até mais. Tchau, tchau. Boa noite. Tá. Boa noite, Boa noite. gente. Boa noite.